Então vamos nós, elevemos o pensamento a Deus, Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia. Permita, Senhor, que os espíritos sábios, superiores, espíritos abnegados, Senhor, da doutrina dos espíritos, venham auxiliar e amparar, Senhor, a cada um de nós, para que tenhamos a compreensão, o discernimento, Senhor, a responsabilidade da mediunidade, Senhor. Ilumina, Senhor, os nossos passos, a nossa mente, a nossa alma, Senhor. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, agora e para tudo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos apresentar. Ela não é um histórico, porque para nós, espírita, é uma pesquisa. É uma pesquisa. Quando nós vemos no Livro dos Espíritos a pergunta 628, que ela vai falar que todos os espíritas precisam estudar as religiões, as filosofias, tudo tem que ser estudado. Porque nessa história do passado existem muitas verdades. Então está lá 628 do Livro dos Espíritos. Na Tábua de Esmeralda está escrito o seguinte: primeiro princípio, naquela visão antiga, princípio do mentalismo, mente, a mente, tudo era mente. Desde aquela época, os espíritos superiores já traziam essa mensagem. Tudo é o princípio de correspondência. Tudo que tem na terra tem no céu. Tudo tem essa correspondência. Um está na matéria e o outro está no mundo dos espíritos. O princípio de vibração. Então, eles conheciam já a vibração, conheciam a polaridade, a força eletromagnética, né, de ação e repulsão, já tinha esse conhecimento. O princípio do ritmo, que tudo vai e tudo volta, né? Todo dia nós temos essas ondulações, nós estamos estudando agora, que essas energias, elas são ondulantes, então ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. O princípio da causa e efeito, tudo isso daqui é falado na doutrina, com outro nome, essa velharia aqui escrita naquele período na pedra, está aqui para nós. E o princípio de gênero. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Essa integração do passado com hoje, o momento. O princípio do mentalismo. A mente é tudo. Kardec sempre falou isso. Quem estudou a obra básica vai escutar isso mesmo que é falado aqui. A mente é tudo. O pensamento tudo realiza. Nós espíritas sabemos que o pensamento tudo realiza, para o bem ou para o mal. Nós realizamos as nossas propostas de desejo, vontade e emoções. São emissões de ondas contínuas com objetivo. O universo é mental. O universo é mental. Deus é a suprema inteligência. Seus planos são imutáveis. Então, você observa que esse ensino foi dado por espíritos superiores. Espíritos superiores. Essa visão aqui é uma visão espírita. É uma visão agora, atual, nossa. Mas ela está encaixada constantemente dentro da nossa obra básica.
É aquilo que nós falamos, registramos com outra forma de falar, mas é a mesma coisa. Nós falamos do fluido, fluido universal. É o que nós estamos falando, é a mesma coisa. Nós estamos falando a mesma coisa. Sobre tudo aquilo que conhecemos, há um plano de um espírito maior que não podemos conhecer. O livro dos Espíritos fala que nós não podemos conhecer Deus ainda porque nos falta uma capacidade, uma sensibilidade maior. Quem lê o livro dos Espíritos sabe disso. Que nós não temos ainda um sexto sentido a mais para compreender Deus. E se falou a mesma coisa na pedra, naquela época tão distante, ainda a nossa inteligência e sabedoria desconhecem essa energia. Isso é a tradução. Ele é a lei. Quem é a lei? Deus. Deus é a lei. Ele é a lei. Suas leis, a lei de Deus, estamos dentro dela. A doutrina vem falar que nós estamos dentro das emanações do Criador, do desejo do Criador, e que nós vivemos no hálito divino. Então, ela encaixa perfeitamente os seus ensinos daquele período, agora na doutrina dos Espíritos. O Todo-Poderoso está em tudo. E nós sabemos disso. Deus é o Criador, com toda essa profundidade. Ele tudo cria e não para de criar. E tudo cresce, e tudo se desenvolve. Porque esta é a criação divina. Temos o conhecimento de algumas leis, com esfumaçada e opaca. Então, nós, homens, ainda temos as leis esfumaçada, opaca, como mesmo o próprio Mestre Jesus disse há 2000 anos atrás, que nós ainda não estávamos prontos para entender. Jesus falou por parábolas, ainda falou um ensinamento ainda que nós não éramos capazes de compreender. Mas a Tábua de Esmeralda vem nos falar que já tiveram espíritos superiores aqui. Então, tira essa ideia que o espírito superior, ele vem com cara de bicho, de escama. Para disso. Espírito superior tem a mesma aparência humana, só que bonita. Quem estudou o livro dos Espíritos aprendeu que quanto mais superior é o espírito, mais nobre, mais bela é a sua aparência. Então, você precisa entender isso. Esses espíritos que aparecem com cara de bicho, você fica um ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Segundo o princípio de correspondência. Como é em cima, é embaixo. É o que nós estudamos. André Luiz fala dos dois mundos, o mundo da matéria, o mundo espiritual, que eles são idênticos. Nós vivemos nesses dois mundos. Como é embaixo e em cima, tudo se corresponde. E é verdade. O mundo espiritual se entrelaça com nós. O mundo espiritual se entrelaça conosco. Isso nós temos que entender. Nós médios sabemos disso. Sentimos o mundo e nós influenciamos o mundo espiritual. Nós influenciamos tudo. Nós temos a capacidade de influenciar até o cosmo. Como o cosmo também pode nos influenciar. Então, esses dois mundos se entrelaçam. Veja, essa informação era de um espírito de uma ordem superior, em que ele relatou esses princípios. O mundo físico e o mundo espiritual. Os dois mundos são entrelaçados e se ajustam e se confundem. Nós, médios, até hoje, confundimos as almas perto de nós. Essas almas entram, essas almas saem, essas almas vão embora, essas almas choram, essas almas lamentam. E assim, nós ainda confundimos todo esse movimento de fluidos ao nosso redor. Porque nós somos um átomo do Criador. Todas as almas, desde os minerais aos anjos e os arcanjos,
Nós nascemos de um átomo. E à medida em que vamos desenvolvendo na lei do progresso, nós temos mais átomos luminosos dentro de nós e maior luz na medida em que nós vamos orando, crescendo e evoluindo a nossa mente, nossa alma e o nosso perispírito. As mesmas leis que atuam sobre o homem atuam sobre a lagarta ou uma estrela. As leis são imutáveis. A lei do progresso, a lei da criação. Tudo Deus é perfeito, tudo aquilo que ele deixou. Se existe alguma coisa estragada, machucada, violentada, agredida, é obra do homem. Pode ter certeza. É o homem que tudo estraga e tudo desarranja. Por isso é que nós vamos ter que agora trabalhar, limpar, higienizar, refazer, restaurar, retificar, trabalhar aonde quer que nós deixamos erros em reencarnações passadas. Como para reencarnar, podem ver essa formação. Uma estrela, um átomo primitivo, é a condensação da matéria cósmica. Nós, para reencarnarmos, nós também absorvemos, através da respiração, as energias ambientais. A energia do local, a energia do pai, da mãe, nós ouvimos aquela energia. E o nosso corpo, de alguma forma, ele é formado por essa energia. Assim também são as lagartas, assim são os bichos, e assim é o cosmos. A vibração humana, ela interfere. Embora existe todo um trabalho dos anjos e dos arcanjos, por isso que nós temos que pedir sempre a intervenção dos anjos e dos arcanjos para melhorar o nosso padrão vibratório, para que mude, transmute todo esse padrão ao nosso redor. Assim como os astros que deslocam no céu, segundo um princípio inteligente, assim é a nossa vida. Então, tudo está sobre o cuidado, está sobre a vigilância de Deus, dos espíritos superiores que velam e que protegem o universo, como as vidas, como o planeta Terra, que nós temos o nosso grande mestre Jesus, que é o nosso governador, orientador do nosso planeta Terra. E toda essa grande dificuldade que nós temos, devemos interagir em relação ao universo, que nos cerca com sabedoria. Então, você pode entender que essa mensagem é uma mensagem de espírito superior. Interagir com as vibrações universais para cumprir um plano de Deus. Então, ele já tinha um conhecimento disso, que nós aprendemos a orar, pedir e suplicar a espiritualidade, que ela venha ao nosso redor. É isso que nós precisamos aprender na nossa prece, buscar esse campo de força energético para que nós possamos nos curar e nos beneficiar com este amor. Tudo cresce e se desloca como o átomo, megas galáxias, os astros, as estrelas, o sistema solar, os reinos, os humanos. Todos vivemos na força de atração e repulsão, que é ação e reação. Tudo, a Terra, ela circula dentro do nosso sistema solar, dentro de uma órbita que é programada. A Terra também trabalha dentro de uma ordem que ela é programada. Então, se existe algum erro na Terra, são as sujeiras humanas, são os erros humanos. Se nós fizermos com que tudo volte à mão do Criador e dos espíritos superiores, a Terra retornará a ser um paraíso, um mundo de regeneração. Mas para isso teremos que trabalhar mentalmente, espiritualmente, para que reine a paz sobre a Terra. Assim, o terceiro princípio, o princípio de vibração. Nada descansa, tudo se move. Nós médicos sabemos isso. As plantas crescem, nós crescemos, nós envelhecemos. Nada está parado no nosso corpo.
Se está constantemente, ele evolui, ele modifica, ele se reforma, as células nascem novamente, se reforma, morre, e assim por diante. Nada está parado. Tudo está em constante evolução. Então, quem mantém essa harmonia desse crescimento é a nossa mente. As galáxias, os astros e as estrelas. Tudo vibra. Nada está parado. Tudo está dentro das forças eletromagnéticas universais. O homem, no vivo e no morto, as forças eletromagnéticas fazem parte de nós, da alma, porque nós somos um átomo. E esse átomo, ele vibra, e ele aglomera, e ele junta outros iguais a ele. E nós vamos crescendo e desenvolvendo. E tudo cresce, tudo se aprimora em todos os reinos. Todos os reinos. Mineral, vegetal, animal e o homem. E nos mundos também, superiores a nós. Nada desaparece. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Nossa mente transforma. Pode transformar todo o mal em bênção. Toda a tristeza em alegria. Nós podemos transformar aquilo que não produz para produtividade. Nós podemos tirar o mal para transformá-lo em bênção. Esse é o projeto da nossa mediunidade. Onde tem o erro, eu retiro o erro e faço crescer o bem. Faço crescer a bondade, a misericórdia, o amor a Deus, o amor a Jesus, o amor à doutrina. Então, somos nós que vibramos esse crescimento, porque tudo se transforma, todo e qualquer fluido, toda e qualquer partícula, todo e qualquer átomo, toda e qualquer energia, ela vibra de acordo com a mente e o desejo humano. Da matéria à invisibilidade. Então, essa matéria grosseira, ela pode se tornar invisível, ela pode ser modificada, ela pode ser elaborada. Então, nós temos que entender que nós, dentro de uma mediunidade, nós somos aprendizes ainda na elaboração dos fluidos, nas mudanças que precisamos fazer ao longo desta reencarnação. A vida em tudo, pois tudo possui energia. Tudo. Porque tudo dentro da criação divina é um campo de força energético. O fogo é uma energia, a água é uma energia, o vento é uma energia, tudo é energia, as pedras são energia, tudo é energia. Nós somos energia. O planeta Terra, todo ele é energia. Então, é isso que nós temos que entender. Nada está parado, tudo está em constante mutação, constante mudança. Ou envelhece, ou apodrece, ou cria, prospera e reproduz. É isso que nós somos. Esse crescimento e essa evolução. Então, a vida no invisível, ponderável e imponderável, quer dizer aquilo que você pode tocar e aquilo que você não pode tocar, desde o micro-organismo ao macro-organismo. Podemos ver pela divisão das partículas. Então, quando nós estudamos fluido, nós estamos falando de energia. Quando nós estamos falando do ódio, da raiva, da vingança, nós estamos falando que são fluidos, que são energias, que podem ser desmagnetizados, solvidos, limpos, para restaurar a paz e a harmonia. Então, nós falamos de energias, de fluidos, que são manipulados pela mente humana. O mal é a mente humana. O bem é a mente humana. É a eterna batalha que nós vivemos agora no mundo de prova e de expiações para retirar o mal mental, o mal da vida, o mal do trabalho, o mal do crescimento. Cada criatura que vem aqui, ela vem para aprender,
e evoluir. O quarto princípio da polaridade: tudo é dual, tudo tem dois polos. Os opostos são idênticos, da mesma natureza, porém em diferentes graus. Os extremos se tocam, o ódio e o amor. Eles estão no extremo, mas este ódio pode ser modificado. Aquela prece de Francisco de Assis, é isso que ele falou. Transformar o ódio em amor, a mentira em verdade, a injustiça na justiça. É isso que nós temos que entender. Quando nós temos dois polos, da burrice e da sabedoria, é preciso desenvolver a burrice até que ela chegue na sabedoria. São partículas que vão sendo desenvolvidas até que ela chegue no máximo de compreensão. Então, nós temos que entender que nada está parado. Tudo precisa ser mudado, tudo tem que ser reformado. E médium tem que se colocar nessa posição de crescimento. Nós estamos aqui para evoluir. Na doutrina dos espíritos não existe o karma, como existe nas religiões orientais, porque lá eles entendem desta forma: você nasce e vai ficar, você nasceu para ficar escravo, você vai ficar escravo. Nosso espiritismo não tem isso. Você nasceu para sair da sua própria escravidão. Você saiu para mudar você. Você voltou aqui para transformar o seu mundo, para você retirar a maldade e para você refazer este mundo em flores, bondade, misericórdia, sabedoria, prudência. Então, o médium ele está aqui para modificar. Nós estamos aqui nessa evolução e vocês iniciam dentro do seu lar, porque a maior pesquisa da mediunidade é no lar. Porque o nosso lar nós podemos conferir se deu certo ou se não deu, se tem que modificar a fórmula de atendimento. Assim é o nosso corpo, ele está doente. E eu rezo de uma forma, não dá certo, eu tenho que mudar. Aí eu rezo, não deu certo, eu tenho que mudar. Aí eu rezo, não dá certo, eu tenho que mudar. Até eu achar a forma correta daquele tipo de libertação. Então, essa fonte de libertação ela é muito extensa. Ela é imensa. Por isso que cada médium vem com a sua característica de protetores, para que eles possam solver esses trabalhos, solver essas energias mentais. O que nós chamamos de trabalho? Trabalho mental. O que é uma magia negra? É um trabalho mental de alta envergadura, com fluidos, em que esses médios trabalham com fluidos negros, mórbidos, infelizes, e que fazem os médios de alta envergadura, trabalham com os fluidos luminosos, desintegradores, que limpa, restaura, refaz. É o bem contra o mal. Mas o conhecimento é uma pedra fundamental para o êxito do nosso trabalho como médium. Nós temos o corpo físico e o corpo espiritual. Temos os reinos, mineral, vegetal, animal e humano. Os astros, nós temos astros visíveis e uma multidão de astros invisíveis. Nosso universo, da forma que nós vemos, um astro longe do outro, tem uma imensidão de astros invisíveis que vivem aonde nós não vemos, mas lá estão presentes. As megas galáxias, sistemas planetários invisíveis. Sistemas planetários invisíveis. Polos, o que é um polo? É atração e repulsão. Atração e repulsão. A nossa própria Terra, ela tem esses dois polos. Então, ela gira e entra. E, ao mesmo tempo, ela tem o outro polo.
Um polo que entra e um polo que sai. A nossa própria Terra tem essa mesma força. Nós também temos o nosso sistema à medida da respiração, nós também trabalhamos com atração, repulsão. Atração, repulsão. Faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso organismo, faz parte da nossa vida. A tábua de esmeralda traz uma mensagem profética, cheia de significado oculto, embora a sua verdadeira origem perca nas lendas que remontam a mais de 10 mil anos. Esse artefato maravilhoso foi traduzido para o grego por estudos em Alexandria e colocado em exposição no Egito no ano 330 a.C. Antes de Cristo. Então, você pode observar que antes do Cristo, em Alexandria, na Mesopotâmia, tudo aquilo lá já tinha esses conhecimentos desses espíritos dessas ordens superiores que já traziam isso, mesmo que o povo ainda não entendesse. Porque os estudiosos, eles entendiam, eles compreendiam tudo isso. Então, nós precisamos entender que a doutrina dos espíritos, ela nos permite fazer essa pesquisa daqueles que deixaram para trás, porque hoje é muito mal ainda interpretado as mensagens, porque as pessoas que querem interpretar esse passado, elas são bastante ignorantes. Então, elas põem as ideias assim, tudo turbinada, para as pessoas falarem a realidade, esse conjunto, ela precisa estudar. Mas as verdades estão esparsas, esparsas. Nós temos grandes pesquisadores e temos péssimos pesquisadores, péssimos, e temos bons. Só que nós temos que encontrar os bons, porque os péssimos nos confundem, os orgulhosos nos confundem, está lá no Evangelho. O que que faz esses agentes, vamos colocar assim, né? Esses grandes conhecedores, mais orgulhosos, vaidosos, pretensiosos, o que que vai acontecer? Vai nos ensinar errado. Somente o justo, o correto, o humilde. Então, nós temos que ter humildade para aprender. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui em evolução. Existem os grandes espíritos, os grandes médiuns, mas nós estamos aqui ainda numa pequenez para socorrer a nossa família. A nossa pesquisa, ela é familiar. Nós não temos uma pesquisa universal. Nossa pesquisa, ela é íntima, pequena. Como agem os espíritos, o que eles falam, os que eles querem, o que eles desejam. Por que que eles insistem? Por que que eles estão ali? Essa é pesquisa da doutrina dos espíritos. E ela está bastante atrasada, porque Kardec foi um grande pesquisador sobre a alma, como a alma vivia, como a alma. Então, ele pesquisava tudo, as obsessões, as almas, evocava, o espírito acabava de morrer, Kardec evocava os enforcados, invocava aqueles que passaram por provas. Ele evocava para saber como que o espírito estava. Qual é a sua situação após a morte? E hoje nós temos uma doutrina sem espírito. E eu digo para você, Kardec falou várias vezes, não existe espiritismo sem espírito. Não existe. Se é espiritismo, tem espírito. Não existe centro espírita sem espírito. Kardec coloca, pode chamar do que você quiser, menos de espiritismo. Não estou falando, não. Está dentro da obra básica. Quem estuda a obra básica, que estudou, sabe que está lá. Porque eu estou falando, mas vocês vão estudar e vão ver e vão encontrar. Então, não existe espiritismo sem espírito. Porque a doutrina dos espíritos
é a manifestação dos espíritos, bons e maus. Por quê? Para mim saber por que ele está daquele jeito, para mim não fazer. Para mim não fazer igual os maus espíritos, que é uma prova idêntica da vida após a morte. É essa pesquisa da doutrina. Então, o médium tem que ter esse conhecimento, ele tem que estudar, para ele entender que quando um espírito se manifesta, nós estamos observando e pesquisando. Não é para ter medo, mas sim para aprender. Nós estamos aqui para aprender. Esse é o objetivo da doutrina. Por isso, era essa pesquisa filosófica. Ela não é uma religião que vem certinha para nós, porque a religião coloca normas, dados, você tem que cumprir, deitar, ajoelhar, subir, descer, botar roupa, fazer isso. Nós não somos essa religião. Nós não somos. Nós somos livres. Livres para pesquisar a mediunidade, pesquisar o mundo após a morte, pesquisar por que, que o espírito vem, por que, que ele chora, por que, que tem luz, por que, que tem as trevas. Isso que é espiritismo. É isso que nós temos que compreender, ok?